Esse é um vídeo de alerta para você não cair em golpes financeiros. Oi, eu sou a Bruna Odeps e nesse canal eu falo sobre finanças, investimentos e um pouco de comportamento. Se você gosta desse assunto, já se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. O vídeo de hoje é sobre golpes e falar sobre golpe é um pouco delicado, porque na verdade ninguém quer ser passado para trás e pessoas que caem nesse tipo de enganação acabam ficando com vergonha. Mas se serve de consolo e se você já caiu em algum golpe financeiro, saiba que até o grande cineasta Steven Spielberg também caiu em um golpe. A gente precisa ficar sempre muito atento aos sinais, mas eu tenho que admitir que os golpistas ultimamente estão cada vez mais convincentes. Eles criam provas e fazem toda uma engenharia social para envolver aqueles futuros investidores. A gente vai ver aqui que os golpes geralmente são baseados na confiança. Então, esses golpistas instigam os futuros investidores a confiarem neles. Eles acabam confiando tanto nessas pessoas que continuam defendendo elas mesmo que a fraude já tenha sido descoberta. E antes de falar de um caso muito emblemático e também de casos recentes que estão acontecendo aqui no Brasil, eu quero te mostrar como que funciona um esquema de pirâmide ou esquema Ponzi. Charles Ponzi talvez não tenha inventado esse golpe, porque a gente sabe que golpistas já existem há muitos e muitos anos. Mas ele ganhou fama depois que ele conseguiu, lá na década de 20, arrecadar mais de 20 milhões de dólares. É por isso que hoje o esquema de pirâmide também é conhecido como esquema Ponzi, é por causa do Charles Ponzi lá naquela época. E como é que esse esquema funciona? Geralmente os golpes financeiros vão dizer que eles vão receber o seu dinheiro para investir em algo que as pessoas ainda não conhecem muito bem. No caso do Charles Ponzi, lá na década de 20, ele falava que negociava cupons postais e com isso ele conseguia devolver uma rentabilidade muito boa para quem investia com ele. Isso era tudo fachada. O que ele fazia, na verdade, era pegar o dinheiro de várias pessoas, ele não investia em negócio nenhum e com esse dinheiro, com esse montante que ele tinha, ele ia pagando a rentabilidade de um para o outro. Vamos supor que ele dissesse que pagaria 5% ao mês para as pessoas que investissem com ele. Eu colocava lá 100 mil, você colocava 100 mil e uma terceira pessoa colocava 100 mil. Ele podia usar esse dinheiro que a gente colocou para pagar a rentabilidade para a gente, então ao invés de em um mês o meu valor estar em 105 mil, ele tirar os 5 mil para me pagar, ele pegava 5 mil dos 100 e eu ficava só com 95 mil. O saldo que eu tinha na conta aparecia como 100, mas na verdade tinha só 95. Ou então ele podia pegar o meu dinheiro e pagar para você, os 5% do dinheiro que você investiu. Ele simplesmente trocava o dinheiro de mãos. E por que eu falei lá na frente que esses esquemas são baseados em confiança? Provavelmente o Charles Ponzi falava que esse investimento era para longo prazo. E quem investe para longo prazo não vai querer de uma hora para outra tirar o seu dinheiro desse investimento. Então você confia que essa instituição está fazendo o melhor para você e você não precisa sacar esse dinheiro. Esses esquemas de pirâmide geralmente começam a ruir, começam a desmoronar quando existe alguma dúvida com relação à confiança daquela empresa ou então quando existe alguma crise que as pessoas precisam sacar o dinheiro. Se muitas pessoas começam a sacar o dinheiro, a base da pirâmide começa a ficar instável e com isso todo mundo cai. Quando o esquema começa, são poucos investidores. Mas à medida em que as pessoas vão recebendo aquele rendimento todos os meses com a taxa prometida, vai ocorrendo o famoso boca a boca. Vão chamando amigos, parentes e no final todo mundo coloca dinheiro dentro desse esquema. Existem pessoas que chegam ao extremo de vender casas, carros ou então de tirar todo o dinheiro que elas tinham investido em outros lugares para colocar
nesse esquema e acabam perdendo tudo. E para te mostrar que o argumento de a empresa está me pagando corretamente os rendimentos não é uma prova de que esse negócio seja realmente legal, eu vou te contar a história do esquema de pirâmide mais emblemático dos Estados Unidos e talvez até do mundo, que é o esquema do Bernie Madoff. Eu falei lá no começo do vídeo que o Steven Spielberg tinha caído num golpe de pirâmide, e foi nesse aqui, do Bernie Madoff. O Bernie começou a trabalhar no mercado financeiro lá nos anos 60 e naquela época, como ele trabalhava na contabilidade do sogro dele, ele começou a receber alguns contatos para fazer uma consultoria financeira. Só que essa consultoria financeira também era uma fachada. Ele fazia exatamente a mesma coisa que o Charles Ponzi. Pegava o dinheiro de um e pagava o outro. Só que esse negócio deu tão certo e as pessoas confiavam tanto no Bernie que ele só foi preso em 2018, quando o esquema realmente desmoronou. Em alguns momentos, o Bernie Madoff até chegou a ser investigado pela SEC, mas como ele era o cara de Wall Street, ele acabou se safando. E isso, claro, com provas que foram forjadas por um amigo dele que trabalhava junto nessa consultoria de fachada. E por que é que ele era o cara do mercado financeiro lá nos Estados Unidos, reconhecido por todo mundo? Porque ele tinha uma outra empresa legalmente constituída, onde ele era fazedor de mercado, ou seja, comprava e vendia ações. E ele foi ganhando a confiança de todo mundo, principalmente durante uma crise onde nenhuma das outras empresas atendia os seus clientes. E o Bernie fez questão de pelo menos atender ao telefone todo mundo que ligava naquele momento de caos. Ele ganhou a confiança de todo mundo no mercado financeiro e com isso o seu negócio obscuro acabou passando ali meio por baixo dos panos. E olha que o Bernie Madoff nem prometia assim um rendimento tão absurdo se a gente for comparar com as taxas de juros aqui no Brasil. Os retornos dele eram de aproximadamente 9% ao ano, o que para os Estados Unidos é um retorno muito bom. E é claro que esse tipo de golpe não acontece só nos Estados Unidos, ele acontece no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. Você deve ter escutado em algum jornal ou lido em algum lugar o caso do faraó dos bitcoins, da empresa GAS Consultoria. Esse foi um caso de golpe confirmado no último ano. Assim como Charles Ponzi lá na década de 20, eles prometiam fazer negociações com criptomoedas, algo que a maioria da população não entende muito bem. Aproximadamente 100 mil pessoas colocaram dinheiro nessa empresa e até agora não tiveram o seu dinheiro devolvido. O dono da empresa está preso e a esposa dele está foragida, levando a senha da carteira de criptomoedas que eles tinham. E esse caso teve uma atualização bem recente, porque a carteira de bitcoins que estava vinculada a eles foi movimentada no dia 28 de fevereiro agora de 2023. A transferência que foi feita foi de mais de 1.000 bitcoins, o que em reais dá aproximadamente 174 milhões. Em algum lugar estão usufruindo desse dinheiro, mas os investidores não tiveram nada de volta. E mais recente ainda do que a GAS Consultoria, existem 2 casos que ainda estão em investigação. Um deles é de uma empresa chamada WJLC, que inclusive teria pego dinheiro de alguns jogadores do Palmeiras. E a outra é a Bryce Company, que é uma empresa que já estava no mercado há algum tempo, prometendo retornos de aproximadamente 8% ao mês. No site dessa empresa, existe lá um histórico de rentabilidade e em nenhum mês eles pagaram menos do que 5%. Em dezembro do último ano, a empresa começou a atrasar os pagamentos e agora está sob investigação e o casal dono da empresa está foragido. E para vocês terem uma ideia de como é uma loucura a gente acreditar nesse tipo de rentabilidade, eu vou fazer um cálculo bem simples aqui com vocês. Você sabe quanto você teria ao final de 5 anos se tivesse investido o valor de R$10.000 a uma rentabilidade de 8% ao mês e tivesse reinvestido os juros que você ganharia nesse período? R$1.012.570,63.
é mais de R$1 milhão sem ter feito esforço nenhum. Na verdade, um pequeno esforço lá no começo para juntar os R$10 mil. Você acha que alguém no mundo ia trabalhar se isso realmente fosse verdade? Você ia precisar trabalhar ali só um pouquinho para juntar R$10 mil, depois você investia esse dinheiro e só esperava ele render. E se você ainda nem acha que é muito R$1 milhão, se você tivesse deixado o mesmo valor de 10 mil por 10 anos reinvestindo os juros, você teria esse valor que eu vou colocar aqui na tela. E provavelmente você não leu errado esse valor. São sim mais de 102 milhões de reais em apenas 10 anos, investindo R$10 mil. Isso é uma loucura e totalmente fora da realidade. O problema é que muita gente cai nesse tipo de golpe por falta de educação financeira, por não saber fazer esse cálculo que eu acabei de fazer para vocês aqui e também por não saber qual é a taxa de juros da nossa economia. Hoje a taxa Selic, que é a taxa básica de juros aqui do Brasil, que comanda a taxa de juros de todos os outros locais, como empréstimos e investimentos, ela está em 13,75%. Essas empresas que eu citei aqui estavam prometendo retornos em torno de 96% ou 120% ao ano. É praticamente 10 vezes a taxa Selic. Para vocês terem uma ideia de quão absurdas são essas rentabilidades, eu já falei num vídeo aqui sobre a quebradeira na renda fixa. Todo mundo conhece as lojas americanas e sabe que as lojas americanas têm ou tinha um negócio real, que era a venda de produtos. Essa empresa ela emitiu debêntures, ou seja, além de ter o seu negócio principal, que era a venda de produtos, ela precisava se financiar de alguma forma. Então, ela atraía investidores pagando um valor para que eles investissem nessa empresa e depois ela devolveria o dinheiro. Americanas que tinham um negócio real estava pagando a Selic mais 1,55% ao ano. Um pouco mais de 15% ao ano. E essas outras empresas que a gente nem sabe se realmente tinham algum outro negócio, estavam prometendo pagar em torno de 100% ao ano. É entre 8 e 9 vezes a taxa Selic, que é a taxa básica de juros do Brasil. Não faz o menor sentido isso. Agora eu vou te dar uma dica muito simples, mas preciosa para não cair nesse tipo de golpe financeiro. Sempre que você receber algum tipo de proposta falando que tem uma rentabilidade X com retorno garantido, você vai fazer o seguinte, vai entrar no Google e vai digitar lá, taxa Selic hoje. Se a proposta que você recebeu está muito superior à taxa Selic, desconfie. E se essa proposta vier com a informação garantido, aí fuja de uma vez. Não existe nenhum retorno garantido superior à taxa Selic. E até a taxa Selic ainda tem um pouco de risco. Mas se você quer ganhar mais, você vai necessariamente ter que correr mais risco. Retorno alto com segurança não existe. E para você perceber que eu não estou contando nenhuma mentira aqui, eu vou te indicar duas séries que estão no Netflix. A primeira delas é Bernie Madoff, o monstro de Wall Street, que vai te contar toda a história do Bernie que eu falei aqui nesse vídeo e como ele conseguiu enganar muita gente durante quase 60 anos. E a segunda série não é exatamente sobre um golpe financeiro no estilo pirâmide. Também envolve alguns bancos e muita gente grande em Nova York, mas é para você perceber como que um golpista consegue ganhar a confiança das pessoas envolvendo todo mundo em grandes mentiras, que é a série Inventando Anna, que mostra a trajetória de Anna Sorokin, que era russa, mas fazia-se passar por herdeira alemã, chamada Anna Delvey. Eu espero sinceramente que com esse vídeo eu tenha aberto os seus olhos, caso você já tenha recebido uma proposta desse tipo e tenha ficado tentado a colocar o seu dinheiro nesse tipo de empresa. Se você gostou e se esse vídeo foi útil para você, lembra de curtir aqui embaixo e também compartilhar, porque isso ajuda outras pessoas também a não caírem em golpes desse tipo.
Aqui no canal já existem mais de 60 vídeos falando sobre finanças e investimentos. Então, se você gosta desse assunto, vai garimpar os vídeos antigos que já tem muita informação por lá. E lembra de se inscrever aqui embaixo e ativar o sininho para a gente se encontrar aqui na próxima semana. Um abraço e até logo. Tchau!